Olá, gente querida, boa noite. Ai, que gostoso estar aqui com vocês, né? Dia de chuva danado. Hoje, inclusive, eu ia até trazer a Laura aqui, que eu queria fazer uma demonstração para vocês, mas com essa chuva toda. Olá, Gente, deixa eu baixar meu som, assim que eu sempre esqueço aqui. Peraí. Dia de chuva danado. Deixa eu baixar aqui, senão vai dar interferência. Então, e eu queria muito trazer da Laura, mas não ia ter condição. No meio de chuva, eu pensei que o trânsito ia estar aquele horror, nem tava. Até que tava bom. Foi fácil de chegar aqui hoje. Então, gente, hoje a gente começou uma sequência de falar de ansiedade. E aí muita gente ligou e ficou bastante dúvida no ar, né? Então eu falei, vamos esclarecer isso aqui e a gente vai fazer algumas coisas, talvez até eu faça um webinário só para a gente poder tratar a ansiedade. Ah, mas tem tratamento? Claro que tem tratamento, tudo tem tratamento. E não precisa ser tratamento clínico ou um tratamento químico. Dá para fazer alguma coisa? Com certeza dá. Mas a principal coisa, gente, sempre eu falo a mesma coisa, as pessoas ficam até bravas comigo às vezes. Não é que você tem culpa, que teu bicho é assim ou é assado. Você não tem culpa de nada. Acontece que eles conseguem espelhar você. Então, se ele está ansioso, está medroso, está um monte de coisas, é só para você parar para pensar como é que você está. Você está legal, você está confiante na vida, as coisas estão dando certo, você está em paz, como que está? É só para isso. Não é para você ficar, o que foi fazer de mim? Eu sou uma errada, eu sou uma torta. Não existe isso, gente. Mesmo porque aqui é um plano de experiência. A gente está aqui só para aproveitar e aprender alguma coisa nessa experiência. Porque logo acaba e vamos sair da experiência. É só isso. Então vale a pena de olhar. É só olhar. Para isso eu queria trazer a Laura, porque a Laura é uma super experiência. E aí eu vindo para cá, eu cheguei a sair da minha casa e eu tô aqui com o Nick, gente. Isso. Já ele fala um oi para vocês. Eu estava saindo da minha casa. Eu falei, caramba, vou pegar um super trânsito, será que vai dar tempo? E aí começou a me dar aquela sensaçãozinha, sabe, que dá aquela apertadinha no peito. Aí eu falei, imagina, isso aqui é ansiedade. Ansiedade, a gente só conta com o pior. Porque se a gente está contando com o melhor, é entusiasmo, é alegria, é o nome que você quiser dar. Hoje eu falei com uma querida, ela falou assim, eu chamo de alegria. Mas é verdade, é a mesma coisa que você fala assim, amanhã é meu aniversário, vem todos os meus amigos aqui, pronto, isso é alegria. A ansiedade só espera o pior e é claro que você vai gerar o pior. Porque tudo que a gente põe a nossa atenção e intenção, a gente está cocriando, e você vai cocriar uma coisa. E dentro dessa cocriação, está o seu filho de outra espécie, tá todos os filhos de outras espécies que você tem. Então, como que é isso? Como que funciona isso? Porque nós somos seres criadores. Há muitos anos atrás, num dos cursos que eu fiz com Gasparetto, ele já falava disso há muito tempo, gente, uns 20 anos atrás. Ele, que está muito bem, obrigado, onde ele está agora, ele já falava disso. Que a gente é o criador do universo, é a gente que é a nossa intenção que cria. Não é todo o universo, pode ser todo o universo, mas pelo menos a nossa volta, tudo que te cerca é sua criação. Pelo amor de Deus, eu não escolhi criar isso, ou não escolhi criar aquilo, não, ninguém escolheu. É só para você ver a sua capacidade de criação. É só para ver, você tem a capacidade de criar. Você tem a capacidade de cocriar, porque a gente consegue manipular as partículas, a gente consegue cocriar. Existe todo um fenômeno da física quântica, que a gente põe a nossa intenção, a gente põe a nossa atenção, e aí tem o decaimento de partícula até virar matéria. Legal. Isso é bárbaro. Então, se vocês quiserem, tem um monte de material na internet que é fascinante. Eu sou fascinada por isso. Mas voltando lá da ansiedade, a ansiedade é uma das coisas que eles conseguem trazer. Só que a ansiedade dos nossos filhos de outras espécies, ela pode ser vista de muitas formas. Você pega um autor X, ele vê como medo. Você pega o outro, vê como agressividade. E, na verdade, é tudo ansiedade. Por alguma forma, ele reage mal àquela situação. Ele acha que vai acontecer. Por quê? Porque ele está seguindo o seu padrão. É só um padrão.
É como se fosse um código de barra, e ele vai seguindo você. Ele segue porque eles entendem que nós somos um padrão a seguir. Não é a mesma coisa de gato, hein, gente? Gato é outra coisa, a gente vai falar isso numa outra vez. A gente está falando especialmente de cachorro. O gato, hoje em dia, vou só abrir um parênteses aqui para não fugir muito do assunto. Os gatos, eles, os que vivem soltos entre aspas, que como na minha casa tem espaço, você que mora em casa, ele vai no jardim, ele vai no seu quintal, ele espairecem. Ele tem como espairecer. É fácil, ele tem como espairecer, ele tem como fazer fio terra, ele tem como no jardim, ele tem como descarregar, porque ele é um limpador, ele é um regenerador, ele consegue modificar e filtrar essa energia negativa da tua casa. Então ele precisa sempre descarregar. E é um problema hoje em dia para os nossos felinos lindos que moram em apartamento, porque eles não descarregam. Ah, mas ele não vai na liteira, na areia dele, ele cobre, não. A gente não precisa de chão. Quantas vezes você já não ouviu que você precisava andar descalço, pisar na grama, aquele lance de eletricidade, daquilo, é a mesma coisa. A gente precisa descarregar na terra. Como tem alguns alimentos legais também pra gente, tá? Então, isso é só uma parte, gente. A gente vai voltar para a ansiedade, porque tem um monte de coisa para falar para vocês. E é legal isso tudo, é muito legal, porque a ansiedade deixa você ansioso. A ansiedade do teu filho de outra espécie deixa você mais ansioso, e deixa ele mais ansioso, vira uma bola de neve. E eu convivo com isso diariamente. Como que a gente vai parar isso tudo? Primeiro, porque eu entendo que o universo está mandando para mim, porque aquela pessoa já está pronta para ver isso, está pronta para ouvir o que eu vou falar, porque senão não existe isso, existe a frequência. Então, se ela já está na minha frequência, se ela já está pensando nisso, se ela já está madura para uma outra ideia, para evoluir, para mudar de frequência, com certeza vai ser encaminhada naturalmente para profissionais como eu, que trabalham com frequência e principalmente trabalham em tomada de consciência, em evolução. E evolução é para tudo. Não é só pra gente, imagina. Louca ideia, insano a gente achar que a gente vai evoluir. Nada disso. Mas a gente simplesmente tem que olhar tudo como se fosse, todo mundo foi colocado aqui para evoluir. E voltando lá para a ansiedade, as pessoas falam, ai, como é que eu sei que ele está ansioso? Como que você sabe que você está ansioso, está ansiosa? Como você sabe? Ai, porque eu fico assim com o peito apertado, eu tenho medo, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Então tem um monte de sintomas, cada um sente de um jeito, não tem uma diretriz. Mas a gente só sabe que é ruim, a gente só sabe que aquilo aperta, né? Daquele troço no peito. Ai, mas será que não é premonição? Será que não é isso? Será que não é... Depende do que você está sentindo. Às vezes até a própria premonição, eu aprendi, com a minha experiência, a gente também acaba co-criando de tanto acreditar que aquilo vai acontecer. Gente, o que a gente não pode esquecer jamais é que a nossa mente está ligada aos zilhões de mentes desse universo, porque o pensamento está sendo mandado para fora. E se acha que os outros também não estão mandando para fora e não está cruzando com os nossos, imagina o tanto de pensamentos que a gente fez frequência. E agora, raciocina comigo. Você, quando está mal, quando você está triste, você está com um aperto no peito, você já fica naquela postura de quem está angustiada, está fechado, você vai fazer frequência com alguém assim, em algum canto. E existe sim seres de outras galáxias, de outras dimensões, interessados em que a gente fique assim, porque essas emoções que são cristalizadas são interessantes para eles. E aí você atrai animais que têm propensão a ser ansioso e vai fechando o ciclo, você sempre vai ficando naquilo. Ai, mas por que eu? Por que eu sinto isso? Porque é só você tomar essa consciência que pode sair disso. Só a intenção, isso a gente já sabe disso, tem livros fabulosos inclusive, a intenção de sair, você já subiu a sua gradação energética. Só a intenção já deu, já é bárbaro. Você já consegue se ver num outro patamar. Imagina a gente trabalhando com isso. Vocês acham que eu não tenho oscilação também? Claro que tenho. Eu só fico prestando atenção. Eu tenho oscilação, eu fico doente, eu tenho alegria, eu tenho tudo, como todo mundo.
Só que quando a gente entra num nível melhor de consciência, fala, não tô legal, o que eu vou fazer? Não sei, eu vou fazer alguma coisa. Oi, Márcia, tudo bom? Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que tá entrando. Ana, querida, Seni, tudo bem? Tudo bom? Andréia, querida, esse é uma fufésima, gente. Beijo no coração. Noemi, querida. Então, tudo que a gente puder fazer para trazer aquele estado melhor, até uma alegria, uma sensação gostosa, que as emoções trazem sensações, né? Vale a pena tudo que você imaginar. É nessa ideia, infelizmente, que o pessoal vai para coisas químicas. Porque dá aquela sensação momentânea que eu tô joia. Não, gente, sou eu que vou fazer comigo. Eu que vou fazer com que as minhas glândulas gerem produtos químicos que vão me fazer assim. A gente não... Por exemplo, você está alegre, como é que você fica alegre? Você está gerando produtos químicos que fazem você ficar assim, esse corpo é uma máquina. E cada vez que a gente sente alguma coisa, é isso, você está gerando esses produtos para você e está melhorando a sua frequência. Porque você fica alegre e aí vai subindo a sua frequência. É só isso. Eu sempre falo para todo mundo que isso não tem muita graça, mas é isso. A gente está em busca de subir frequência. É por isso que a pessoa fala de ascensionar. É porque a frequência vai subindo. Eu acho que eu já mostrei para vocês em alguma live ou então algum vídeo meu, a escala de Hawkins. Justamente é isso. Lá embaixo, aquelas frequências baixas, onde você está mal. E aí, como que a gente faz? É o que eu já faço. Eu identifico, tô mesmo. Ok, então o que eu posso fazer agora? Agora não dá porque eu não tô legal, tá? Mas eu tenho consciência que dá para mudar. Gente, a gente não está querendo aquelas coisas fabulosas, grandes esforços, horrorosos. Não, é só olhar, tá? Porque aí o que acontece? Esse pessoalzinho de outras espécies que mora com você vai começar a ver a sua mudança e vai te acompanhar. Eu sei, por exemplo, pelo pessoal que mora em casa. O dia que, de repente, o Pablo, ou então a Laura, quer ver um exemplo? A Laura, quando ela resolve que ela vai fazer xixi na minha sala. Eu entro na sala, sabe? Você vê aquele parquet de madeira com aquele xixizão ali. Eu falo, que será? Pra que isso? Porque... O que eu poderia pensar? Porque ela é burra, porque isso, porque... Não. Deve ter, pode ser que tenha cheiro ali? Pode ser que tenha cheiro. Mas por que especificamente naquele canto? Eles têm percepção de tudo. Eles têm percepção geológica muito melhor que a gente. Eu não sei nesse instante, mas eu posso pensar. A gente sempre pode pensar diferente. É o que todo mundo fala. Sempre tem duas possibilidades para tudo. Você sempre tem chance de... boa noite, gente querida que está chegando na sala. A gente está aqui começando. Mande as suas perguntas, compartilha bastante. Como eu já estou compartilhando aqui, ó. Vocês estão vendo que eu já estou compartilhando. Então, basicamente é isso. Quando eu falo para as pessoas que eu quero curar animais tratando vocês, não é presunção, é porque aconteceu comigo. E eu comecei a observar nesses meus 40 anos de clínica que funciona. Funciona, eu tenho um monte de gente lá de outra espécie na minha casa. E eu sei que eles ciclam comigo. Os gatos ciclam, que eles ciclam diferente, mas ciclam porque a energia deles é uma outra alma de outro canto. Os cachorros, ciclam, e os cachorros comumente filtram, como o Toro ano passado partiu. Ele filtrou meu câncer e foi embora. Ele recuperou como eu recuperei, mas aí ele desistiu de vez e foi embora, porque era da alma dele. Também estava na hora que ele já tinha 14 anos. Mas enfim, é só isso. É essa consciência, sabe, que você não tem culpa de nada, você não fez nada de... Não! Essa experiência aqui, com esses caras fantásticos de outras espécies, é só para você olhar. Entendi. Então, como que eu vou fazer? Voltando para a ansiedade. A ansiedade é você estar esperando o pior. E agora, responde aí para mim. Quer escrever? Se escreve, vai ser legal. O que você tem medo? Porque a ansiedade comumente é vista só como medo, como síndrome de pânico, um monte de coisas, Mas do que você teme? O que você fica angustiado? Você tem medo de sair de casa? Você acha que vai acontecer alguma coisa? E como eu saí da minha casa, eu já senti um negocinho, porque normalmente eu pego muito trânsito essa hora, tinha uma chuva muito forte. Falei, eu tenho duas possibilidades. Ou entender
que eu posso chegar na hora certa. E também se não chegar, não chegou. É isso. Sem enlouquecer demais. Aí você vai perceber quando você faz uma coisa lógica, você fala assim, era isso. E passa. E a gente é convencida, nós somos convencidos a pensar desse jeito, porque a televisão faz um trabalho fabuloso de deixar a gente para baixo. Você vendo esses filmes de guerra, filmes de crime, você vendo essas notícias horrorosas, você entrou nesse campo e você vai ficar com medo, você vai ficar ansioso, porque aquilo é convencido que pode acontecer com você. Tudo que você mais teme acontece. Isso é real, gente. E acontece com... porque eu tenho medo de perder meu filho, porque eu tenho medo que aconteça. Vai acontecer. De qualquer forma, a gente vai embora. Mas enquanto ficar aqui, a gente vai ter que viver de boa. E eles também. Então, quando a gente lida com ansiedade, vocês não têm ideia da quantidade de sintomas e casos que eu tratei que vieram assim, com diagnóstico de depressão, vieram com diagnóstico de ansiedade crônica, e às vezes vem tomando produtos químicos violentos. Eu não estou dizendo que você não tenha que tomar. Eu estou dizendo que dá para olhar diferente e, quem sabe, até se libertar desses remédios químicos. Porque a gente tem condição dentro da gente de liberar hormônios como a ocitocina, como as endorfinas, que te deixam para cima. A gente libera, a gente fabrica isso. Tem algumas pessoas que têm... Eu, por exemplo, tenho deficiência de liberar serotonina, que é o hormônio que faz a gente dormir. Ok. Eu fui atrás de ver o que eu podia fazer. Então, existem algumas substâncias de fitoterapia? Claro que existe. Só que você tem que procurar. Porque, infelizmente, as farmácias estão prosperando pra caramba. Não sou contra remédio alopático, gente. Olha, é importante isso, porque tem gente que precisa mesmo, que o metabolismo não tem como fabricar, a pessoa nasce sem uma condição, ou nasce com alguma... Nada está errado, nada está certo. O que a gente está fazendo aqui é buscar uma qualidade de vida, é buscar uma outra consciência. Isso é legal, de você buscar essa consciência, sabe? Oi, Mariana, querida! Sabe, uma outra consciência para você falar assim, entendi. Então quer dizer que eu posso pensar diferente? Tudo tem um outro ponto de vista. E tudo que você direciona a sua atenção, esse ponto de vista, a sua intenção, você vai criar a realidade. Quanto mais tempo você ficar naquela crença, que isso todo mundo até já sabe, você vai criar uma realidade, porque você está manipulando a realidade, a gente está vivendo essa experiência. E aí, chega aquele carinha que mora com você, o de outra espécie, pode ser de duas patinhas, pode ser... Eu não tenho experiência nenhuma com réptil, com tudo isso, então a minha experiência são com os mamíferos e com as aves. Então chega aquele cara, e aí eu vou até pedir para o meu amigo colocar umas fotografias para mim, porque é bem isso. Olha essa criaturinha aqui, esperando papai e mamãe chegar do serviço, ou chegar que foi fazer compra. Como eles não têm noção de tempo, de verdade, o tempo não existe, tanto faz você sair um dia como sair 15 minutos. Cadê papai? Cadê? Olha isso. A cara de pelo amor de Deus, me pega no colo. Né? Olha isso. Então, gente, a gente acaba gerando isso porque a gente sente isso. Todo mundo tem carência. Olha essa cara. Você aguenta? Eu quase trouxe a minha turminha para vocês verem como também eles são chantagistas, né? A gente sabe disso, mas gosta deles igual. Então, a gente acaba atraindo essas criaturas, E muitas vezes, como a gente atrai humanos chantagistas que têm noção do que estão fazendo, o meu Pablo faz exatamente isso. Ele faz aquela cara do cachorro mais coitado desse planeta, mas se ele vê uma porta aberta, lá vai ele latir na porta. Ele pegou um calcanhar de Aquiles. Se ele já veio assim, se ele é assim, mas ele é assim. E cabe a mim olhar. E cabe você olhar. Então, o que está acontecendo na tua casa agora que você não está te desagradando? Sabe? Pede colo, estraga as coisas, late demais, fica carente, chora, não quer que você saia. Sabe quando você está se arrumando para sair? Conta para mim, escreve aqui para mim. Quantos sabem que você está se arrumando? A minha amiga tem uma gatinha que é inclusive dona do meu Miguel, a mãe
né, dele, ela sabe que está se arrumando para sair. Por quê? Você já está na intenção, você gera um campo magnético, que a gente chama de campo mórfico, eles sabem ler isso. E o que ela faz? Ela faz alguma coisa para a mãe não sair, porque não quer ficar sozinha. Porque ninguém quer ficar sozinha. Que a intenção é todo mundo estar junto? Não, eu tenho a minha vida para viver, eles vão ter que entender que você vai entrar e vai sair. É a vida. Mas eles chantageiam. E o que a gente tem de reclamação, de latir demais, de estragar coisas, de ficar deprimido, de se machucar, de se mutilar, ficam se mastigando, se comendo, correndo atrás de rabo. Tudo isso, gente, é girado por um sistema que está dentro da gente, a gente não sabe como a gente foi de criança, a gente não sabe o que aconteceu, muitas coisas a gente perdeu que aconteceu na nossa infância, a gente não sabe de nada da criação intrauterina da gente. E também a gente não sabe da criação intrauterina dessa turma toda. Você não está sabendo como é que foi. E não sabe como é que é o nível quântico, mas você sabe que aquilo apareceu para você na tua vida, vem redondo para você, é frequência. E aí vocês vão se ajudar? Vão, olhando. Então, a ideia é sempre, voltando nisso, a ideia é sempre, é você olhar e falar, então quer dizer que ele está me espelhando. Como que ele faz isso? Como faz? A gente pode até fazer uma aula disso, tá? Mas simplesmente está espelhando e manifestando você. Então será que eu sou chantagista? Não é assim que ele entende que isso é chantagem, que isso eu estou fazendo, eu estou estragando porque eu quero. Nada disso, você também não sabe. Mas aquilo não está sendo favorável para você porque deve estar interferindo na tua vida. Deve estar interferindo no teu trabalho, na tua vida familiar. Isso deriva de muitas vezes de ciúme, de alguma outra coisa? Pode ser. É que a gente não gosta de dar rótulo. A gente só gosta de que você entenda que aquilo não está legal. Não estou gostando do jeito que está esse bolo energético na minha casa. Sei lá, eu não estou gostando. Já deu. Já bastou. Não gostei? Tá bom. Então, aí a gente vai olhar. E tem algumas formas de olhar. Claro que tem, gente. Isso é bárbaro. E se você que acompanha a gente, sabe que tem literatura, sabe que tem publicações. Nossa, agora, eu acho que foi esses dias mesmo, eu li uma publicação da National Geographic que fez uma pesquisa. Como que as pessoas que são ansiosas têm animais ansiosos. Eles fizeram uma pesquisa com milhares de pessoas. Eles perceberam que 75% de pessoas ansiosas têm animais ansiosos em casa. Ai, meu Deus, mas isso não. Vamos parar. Hoje a gente vai acabar com o julgamento, com o auto-julgamento, a gente vai acabar com a autocrítica. Ponto. Tenho, tá, então vamos fazer alguma coisa. Só isso. Eu nunca permito isso em mim e nunca permito isso nos pacientes. Porque eu fiz aquela coisa de ficar se batendo, se machucando. Não. Tá lá para você experienciar aquilo e falar, não gostei. É a mesma coisa que uma comida. Não gosto disso, não gosto daquilo, isso aqui eu gosto. É só para você entender o que é bom para você. Como é que tá a vida? Às vezes você não sabe o que está acontecendo. E aí tem aquilo lá para você ver, aqueles espelhinhos de 4 patas andando na sua casa. E às vezes você acha bonitinho, você pode estar reforçando isso. Cada vez que a gente acha bonitinho, lindinho, engraçadinho, principalmente quando eles são filhotes, que lindinho, que bonitinho. Uma coisa que depois a gente esquece de pensar que mais pra diante vai ser desagradável porque vão ficar adultos, a gente não relaciona isso com aquilo, né? Mas acontece demais. E aí acontece o que a gente vê por aí, que é o abandono, né? Quando descobre que de repente aquela criatura virou aquilo. Então não quero mais. E eu já tive casos, eu vou contar um caso para vocês. Muitos anos atrás, eu atendi uma cliente que o cachorro mordia ela. E ele não vira-lata simpático, toda a vida entrava na clínica saltitante. Já faz, sei lá, mais de 10 anos. Eu sei que de repente ele olhava assim para ela com aquela cara fixando, mordia a perna dela. Falei, que caramba, o que ele está fazendo? Então, para você chegar nesse nível e pesquisar uma agressividade, você também pode pesquisar se ela atraiu alguma outra energia não muito interessante para a vida dela, com uma
pensamento, com a forma de ser, de pensar, as coisas que ela vê, que ela lê, tudo isso, você faz um campo que atrai outras coisas, não atrai só outras espécies, atrai da nossa espécie uns negócios estranhos, você sabe que vira e mexe, tem uns negócios estranhos na tua vida. Que a gente não vai nem falar nisso, né? Você já sabe do que eu tô falando. E aí, entra esse pessoal, entra essas energias na tua vida, só que a criaturinha via aquela estrutura, que você pode chamar do nome que você quiser, dentro da tua crença, mas via aquela outra estrutura. E ele achava que ia morder aquela estrutura, que ia proteger a dona dele daquela estrutura. Vou chamar estrutura genérica, hein, gente? E ele mordia, só que mordia a perna dela, né? Porque ele via tão nitidamente que mordia. Chegou num limite que ela não aceitou, porque isso não existe, tudo bem. Então, que solução você vai dar? Ah, eu vou dar ele embora. Tá bom. Mas você vai achar um lugar legal para ele morar. Enfim, conseguimos um lugar. Ele nunca mais fez isso. Era cachorro de criança. Brincava o dia inteiro, porque ele já era felizinho. Só que ele queria proteger, ele queria fazer alguma coisa. Então não esquece que eles têm uma sensibilidade danada, tal como eles filtram você e manifestam, eles estão vendo as outras energias também que tem na casa. Isso é um assunto até para a gente ver, nós vamos fazer uma live só sobre isso, de proteção astral. A gente já falou nisso, mas a gente vai falar alguns sintomas que é fácil de você ver quando existe tem uma energia intrusa, porque eles apontam. Os gatos principalmente apontam. Agora os cachorros, eles são mais espalhafatosos para mostrar, mas mostram. Isso a gente vai ainda falar muito sobre isso, porque a gente vai ter algumas outras lives só de espiritualidade deles, tá? Então hoje, como a gente sempre vem falando isso, é o despertar. Então, tá acontecendo? Tá acontecendo. Ah, então, e se eu não tenho animal, mas tá acontecendo uns negócios estranhos? Então, para ver o que tá atraindo para você, o que você tá ressonando. Porque é ressonância. O que você tá atraindo para você por ressonância? Um vizinho chato, você tá atraindo uma situação de emprego chata, sempre muda de emprego, mas o mesmo chefe chato, exigente, prepotente. É ressonância, gente, não é só... A gente está usando aqui para as coisas que eu faço a minha vida inteira, mas você observa a tua vida, o que está acontecendo, como que está acontecendo, como é que as coisas estão indo, sabe? Oi, querida, você tá boa, Rosmari? Como que tá? Como que tá ali as coisas na tua vida? É importantíssimo isso, a gente precisa agora, nesse momento planetário, despertar para isso. Despertar. Existem milhões de fontes informando isso pra gente. E aquela coisa, então eu vou começar, fica ligado. Não é para você se culpar, vou bater muito nessa tecla, gente. Não é para você se culpar, se maltratar, porque que foi fazer, porque eu sou uma errada, eu tenho 2 pés esquerdos. Não. É só uma experiência. Como que você vai fazer? É uma experiência, deu certo, deu errado. E eu vou modificar porque eu não estou gostando. É como uma experiência científica, gente. Outro dia eu estava lendo sobre Thomas Edison, ele até chegar no invento que ele teve, ele errou 1000 vezes. E ele achava maravilhoso porque ele sabia que estava a caminho do acerto. E é isso, a gente está a caminho do acerto. Então, se eles fazem parte da tua experiência, como o teu carro faz parte, como o teu trabalho, os teus parentes fazem parte disso. E se alguma parte não está legal, olha. E aí sim, já nós vamos falar de como tratar, mas se a gente não começa a criar abrir isso e criar essa consciência, o que vai adiantar dar uma meia dúzia de sugestões para vocês, se vocês não trocaram aqui em você? Instalar em você, modificar, olhar, acordar, sem malícia. As pessoas acabam ficando assim, olha, porque aquele lá fulano, porque aquele ciclano, porque... Não, a gente não está instalando outro juiz. A gente quer acabar com o juiz. Não. É a experiência, porque a gente está vendo aquele momento da experiência do outro, mas você não sabe como que foi antes, como é que foi uma hora, um dia, um ano, em outra vida. Você não sabe que chegou naquele ponto. A gente não sabe de nada, a gente só está vivendo sempre o agora. O antes, nem da gente a gente não lembra, ou então as nossas outras vidas, a gente tem amnésia disso. Imagina outras pessoas, como é que a gente pode julgar? Por pior que seja a experiência que você está vendo,
Só que, infelizmente, a gente é conduzido, as pessoas são conduzidas a julgar o pior, apontar o dedo porque aquele é criminoso, porque aquele isso, porque aquele... Não sei como é que é a experiência. O que não dá é que o que eu tenho certeza é que cada vez que você julga, você pôs a mão naquela experiência e você fez frequência com aquele lixo. Só de julgar, você já fez frequência, porque você vai entrar na energia, você vai entrar na raiva, você vai entrar na... Pronto, entrou. Foi. E aí, você vai ter outro trabalho para subir a frequência. É claro que tem um monte de coisas que a gente não concorda. Claro que tem um monte de coisas, mas não quer dizer que eu vou cair minha frequência. Se eu posso fazer alguma coisa, eu faço. Se eu não posso, eu vou mandar alguma coisa que eu já tenho conhecimento. Se você sabe mandar uma luz de cromo, você manda. Se você sabe orar, você ora. Faz alguma coisa. O que não dá é para entrar naquela experiência. E aí é o que a gente vê nos nossos consultórios clínicos lotados e cada vez com doenças mais sofisticadas nos nossos animais que não curam. Tem coisas que você fala, como é que isso não melhora? E não vai melhorar, porque faz parte dessa energia e se torna cada vez mais densa, e por mais que você queira sair, você não consegue. E às vezes é uma coisa besta. Na maioria das vezes não é um horror. Quantas experiências eu já não vivi assim na minha própria casa. Você também já viveu. Porque pode ser coisas mínimas, desde uma alteração alimentar, um mau hábito, brigar, que infelizmente está sendo muito comum, eles brigarem entre si. Como assim? Existe sempre na estrutura social deles um cara que manda matilha, um alfa, que manda o resto, segue e acabou, tá feito. Se alguém quiser se rebelar, ele vai se acertar com aquele lá, não vai brigar com os outros. Eles sabem disso. Quem que briga um com o outro sem saber por que? A gente. Porque a gente tem ego, que acha que sempre está com a razão, que o outro não está com a razão, e fica gerando isso, e eles estão filtrando, Então os animais, eles sabem, aquele é o alfa, ele comanda, eu vou tentar ver se eu consigo assumir o cargo dele, ou eu vou tomar uma sua, ou eu vou me consolar e vou ficar no meu canto. Senão vai ficar aquela... O que a gente vê de briga? Em casa ninguém briga. Ninguém. E olha que eles convivem todos juntos. Não sou melhor do que ninguém, não. Eu só entendo que a espécie deles é assim. A nossa deveria ser assim. Nós tínhamos um regime matriarcal no planeta e funcionava super bem. Aí a igreja viu que nós mulheres éramos um perigo e resolveu mudar tudo. Distorceu tudo, distorceu textos e um monte de coisa, e é o que tem hoje, né? Até que a gente está conseguindo de novo alcançar um outro patamar, mas isso é uma outra história para um outro canto. E vale para a espécie deles também. Eles têm uma organização, eles são outra espécie. E aí eles estão convivendo com a sua espécie, filtrando coisas da sua espécie e distorcendo para a espécie deles. E dá samba, dá um monte de problema da doença, da irritabilidade, e da ansiedade, da depressão, da câncer de muito, porque nós estamos assim. A gente está se matando. Então você que está agora aqui comigo nessa sala, o que a gente vai fazer? Vamos começar a mudar. Muda você aqui primeiro. Eu tenho um ditado que eu aprendi com Calunga, que vocês devem ter conhecido, muita gente conheceu o Gasparetto, claro. Ele falava, quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. Porque se eu mudo a minha frequência, a minha volta também começa a mudar a minha frequência. Claro que muda, eu estou expandindo isso, eu vou começar a fazer frequência com umas coisas mais interessantes. No começo pode ser meio estranho, porque outros vão tentar testar a gente. Mas eu estou na minha, vou fazendo o possível. E é isso só, a gente ir atrás de manter e subir em frequência. E tem exercícios lindos. Hoje eu vou fazer um exercício que eu adoro no final dessa live. Deixa eu ver se eu não estou... Como é que está o tempo aqui? Porque eu vou falando que mais... né? Não é verdade? Eu falo que nem a mais que a nega do leite, não é isso? E aí eu me perco aqui todo. Tá? Oi, Dani, querida. Bem-vinda. Então, a gente vê hoje esses quadros de animosidade, esses quadros de ansiedade, isso tudo faz parte de um único plano. Um único sistema que eles estão plasmando. E eu percebo hoje que as pessoas que moram em apartamento,
isso pode ser um sintoma bastante grave, ansiedade, agressividade, porque eles não estão mergulhados apenas no seu campo, apenas no teu campo mórfico, nas energias que você está espargindo. Tem em cima, tem embaixo, tem dos lados. Então é uma coisa que eu pesquiso muito, o quanto que esses animais também estão se contagiando do teu vizinho. E por que você foi morar também naquele apartamento e ter especificamente aqueles vizinhos? Tudo isso é que a gente vai pondo atenção na vida. Mas, como é que é o nosso lema? Culpa zero. Eu vou consertar o que dá para consertar, porque eu vou só enxergar. Joia, gente. Tá fácil. Gente, se vocês tiverem dúvida, tá aberto aqui o canal, vocês vão mandando dúvidas. Ai, não é, gente? Fala a verdade, o Calunga. Eu tive tanto privilégio, umas histórias tão lindas. Eu falo que eu sou abençoada, porque eu sempre tive mestres encantadores e maravilhosos. Eu saio dessa vida, dessa experiência, muito feliz, porque meu primeiro mestre foi meu pai, que desencarnou muito cedo, mas ele ficou muito tempo ainda se comunicando comigo. Eu era muito pequena, mas eu já tinha a minha paranormalidade muito desenvolvida. Com pouca idade, com 17, 18 anos, eu fui para a casa do professor Herculano Pires, que muita gente sabe, tem literatura, ele desencarnou já faz um tempo, mas em vida ainda pude conviver e ter os ensinamentos dele, porque ele já era um homem muito adiante da época. E depois eu tive os meus mestres espirituais, depois eu tive o mestre Gasparetto durante muitos anos e continuo tendo grandes mestres. Então eu falo, a gente é abençoado, eu sou abençoada, eu tenho certeza que você também é abençoada, porque a gente sempre está recebendo um eflúvio fabuloso de informações. E como que eu sei que é bom para mim? Se eu me sinto bem com aquilo, se me faz bem, né? Mas sabe aquilo que deixa seu coração em paz, que fala, ai, gostei, não sei porque eu gostei, mas eu gostei. Assim, a gente sabe quando está certinho pra gente. E o meu certo não é o teu certo. Com certeza, o meu certo nunca vai ser o seu certo, porque eu sou um universo, você é um universo, cada um é um universo. E esse monte de universos está interagindo. Com esse tanto de espécies, imagine como isso é complexo. Então hoje a gente está falando assim de uma quantidade, um espaço muito pequeno desse universo, que é você convivendo com aquela criaturinha fabulosa. Então eles são um acréscimo de misericórdia para a gente. Eles estão trazendo uma bênção tão grande que é a experiência de outra espécie conviver com você. Nem mais inteligente, nem menos inteligente, conviver. E eles têm a capacidade de manifestar. Porque é a condição deles, a condição de bondade, de evolução, que são mais evoluídos que a gente, aceitando ou não, eles conseguem. E aí é isso. E aí a gente consegue visualizar. Você vai visualizar a situação da tua casa. Dá para fazer alguma coisa? Tá, vou fazer. Não dá para fazer? Eu aceito. Nesse instante, eu só vou ver. E naquele instante, é por isso que eu adoro a EFT. EFT, Emotional Freedom Techniques, que a gente depois vai fazer vou falar rapidinho para vocês, porque nós vamos fazer uma aula só de exercícios com vocês. Vocês vão ficar com seus pets, com os seus filhos, humanos ou não humanos, e a gente vai fazer uma aula que a gente vai trazer o que vocês querem trabalhar, e nós vamos trabalhar durante 1 hora. E depois a gente vai fazer um workshop sobre isso. Mas a EFT, o que me encanta da EFT é que sempre fala que eu me amo e me perdoo profunda e completamente. As pessoas têm uma dificuldade de falar isso, que vocês não têm noção. Eu já vi gente chorar porque não conseguia falar que ela se perdoava. Porque ensinaram a gente a ter culpa. A culpa é interessante para a estrutura que tem no planeta, porque mantém a gente lá embaixo, no chão, preso, nesse ciclo de culpa e medo, ninguém sai disso. Fica naquilo, vai rolando de vida após vida e não vai sair disso. E a ideia não era essa. A ideia... Oi, Mônica, querida! A ideia, a gente ia sair disso. A ideia é a gente evoluir, modificar a frequência. E a vida é tão maravilhosa que está trazendo essas experiências. Era para isso? Era só isso, era. São experiências. A experiência de ver com essa espécie, a experiência dele filtrar você e manifestar, a gente vai perdendo esse ego de achar que eu não posso, comigo não acontece. Tá.
É uma experiência. É como eu falei para vocês, eu estava vindo para cá, eu senti que eu estava ficando ansiosa, porque inconscientemente eu já estava ficando preocupada com o trânsito, quando eu falei, e se chegar? E se não chegar? Tem um monte de variantes. Se eu largar, as coisas andam. A gente atropela a vida. Porque quer que aconteça daquele jeito. Vocês já estão cansados de saber que não é bem assim. As coisas acontecem como tem que acontecer se a gente não atrapalhar com um pensamento nem positivo nem negativo, porque a gente atrapalha a criação. A nossa ansiedade é que atrapalha a realização das coisas legais. E favorece a realização de coisas que não são muito legais para a tua vida. É assim que funciona? É. Então, sabe aquela, porque eu queria tanto, porque eu queria... Sabe aquele dia, que vi um exemplo, que você pensou assim, eu queria tanto aquilo, achei tão legal, sabe aquilo? Nossa, que legal aquilo. E passou. Um belo dia, aquilo vem assim, de mão beijada para você. Falando, nossa... Aí você lembra, nossa, aquele dia até que gostei, mas nem gostei tanto assim, até que gostei. Porque aquilo é uma intenção e foi favorável para o teu desenvolvimento, faz parte da tua experiência. E você conseguiu colapsar e transformar aquilo em realidade. E consegue transformar aquelas coisas que não são muito legais. Porque a gente tem um sistema que cuida para as coisas que não são muito favoráveis não acontecerem. Então começa a quebrar coisas em volta da gente. Quebra uma televisão, quebra um aparelho eletrônico, quebra o teu pet, teu filho de outra espécie, vai quebrando coisas antes de você sentir os efeitos, para você olhar. Então esse sistema de proteção, ele guarda a gente de acontecer imediatamente. Mas se você insiste, vai acontecer? Vai. Porque antes de acontecer, se você prestar atenção, sabe? Antes de acontecer, outras coisas vão acontecendo. Outras coisas que... Quantas vezes eu já vi cliente que sempre reclama que quebra uma peça do carro, que o computador pifa, que eu não sei o que. Eu mesma, gente, quando estava assim, louca, quando estava aprendendo um monte de coisas da internet, que todo mundo é maravilhoso, quanto mais você pensa, mais você expande, né? Como falava Einstein, quanto mais você aprende. Eu ficava tão assim, o computador pifava. Falava, Jesus amado, o que eu vou fazer agora? Eu preciso trabalhar, essa máquina não funciona. Aí que eu entendi que eu estava quebrando. E eu também me ensinaram como fazer para consertar energeticamente. Um outro dia eu conto para vocês, é muito legal, gente. E eu consegui. Não é assim, então agora eu não quero mais quebrar o computador. Não é bem assim. Eu fui fazer meu processo aqui comigo, de entender que, sabe, é meu tempo, eu ia aprender que eu tinha um ritmo.